Hermanos, todos nós outros sabemos, creio, pelo menos temos memorizado, hemos escutado de alguma maneira João capítulo 3, versículo 16, verdade que sim? Creio que todos temos de memória, pero vamos ler, verdade que lhe parece? Para refrescar a memória, por si nos olvidamos por aí alguma coisa. Os que me escutam por primeira vez, pida ao Senhor espírito de revelação, amém? Que aqui me sale em espanhol, um pouco de português e aí vamos, amém? Pero Deus te dará graça para entender o Evangelho que vai ser predicado hoje. Disse João 3,16, que muitos temos memorizado, estudado, escudrinhado e todo. Disse: porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Amém? De tal maneira amou Deus ao mundo. Hermanos, quantos sermões hemos escutado tomando por base esse versículo? Eu, quando estudava no seminário, a visão do seminário era missões. Todo se falava de missões, de viajar, de ir para as nações, verdade? Quando estava estudando. E o versículo clave do seminário era este: porque de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou seu Filho unigênito. Enviados, ok? Ministério apostólico de Jesus, eu ser enviado por o Padre a este mundo, ok? Aí está o ministério apostólico do Senhor. Pero nós outros, a lo largo do tempo que nós outros hemos convertido e caminhado com Deus, muitas vezes hemos escutado e estudado esse versículo. Pero hoje quero, hermanos, que tu entre um pouquinho mais profundo em o conhecimento desse versículo, de todo o que você ha escutado. Não digo que vas a escuchar algo novo, inusitado, e que o pastor Pedro traga a última revelação, porque isso não existe, verdade? Pero sim quero acrescentar um pouco mais de conhecimento ao que nós outros entendemos desse versículo. Que significa que o Senhor de tal maneira amou Deus ao mundo. Bom, em primeiro lugar, nós outros sabemos que Jesus é Deus, sim ou não? É Deus, 100% Deus. Pero el amor del Padre, el amor de Deus hacia a la humanidade perdida, caída no pecado, foi tão grande, tão profundo, a magnitude desse amor foi tão grande, irmãos, que não solamente Ele enviou seu Filho. Por quê? Porque pudo haver enviado de outras maneiras, pudo haver manifestado seu amor desde o cielo, enviando por supuesto seu Filho amado, pero de outra maneira pudo haver chegado Jesus ao mundo. Jesus é Deus, é Espírito, não tem corpo físico, amém? Ele se sujeitou a entrar em um corpo humano corruptível, que é a carne que temos nós outros. Pero não seria tão necessário ser dessa maneira, porque se Jesus houvesse venido ao mundo de outra forma, não de forma corpórea como teremos nós outros, Ele pôde haver venido como um anjo, como solamente um espírito. Ele pôde haver manifestado apenas sua voz desde o cielo, e todo ia suceder aqui na terra, porque a palavra diz que por sua voz, por sua palavra, todas as coisas foram criadas, sim ou não? Se todo foi criado por la palavra de Deus, o perdão, a salvação, a vida eterna, o Senhor não teria que descender do céu e vir acá. Allá de onde Ele está, de seu trono, Ele hubiera dito: estén perdonados. E já, sim ou não? Não era necessário enviar Jesus de la maneira que vimos. Então, se você vai entender um pouquinho mais a magnitude desse versículo, João 3,16. O Senhor pôde haver venido de outra maneira, pôde haver sido manifestado ao mundo de outra forma, pôde haver Ele evitado de passar por todo o processo por o que passamos nós outros, de ser engendrados no ventre de uma mulher, a concepção, a gestação. Jesus pôde haver evitado todo isso, sim ou não? Era Deus, irmãos.
Deus del cielo, una sola orden, una sola palavra, e todo aqui seria restaurado. A mesma palavra de poder, a mesma palavra criativa de Deus podia ser liberada desde o cielo, e o Senhor sentado em seu trono hubiera dicho: estão perdonados de seus pecados, recebam salvação e vida eterna, e tudo seria hecho, sim ou não? Porque por sua palavra todas as coisas sucedem. Pero não, diz que esse amor foi de tal maneira, essa tal maneira, irmão, implica uma magnitude, uma plenitude desse amor que a nossa mente humana infinita é difícil entender. Não apenas enviou seu Filho, senão que seu Filho se sujeitou a viver todo o processo de desenvolvimento, de nascimento, de concepção, de crescimento no ventre de uma mulher. Amém? Uma mulher comum, normal, pecadora igual que nós outros, com seus problemas quizá físicos. Pudo haver transmitido alguma enfermidade para Jesus, por que não? Verdade que sim. Mas Jesus se sujeitou a passar por todo esse processo. Jesus pudo haver venido ao mundo como Adão. Como vino Adão, irmãos? Sendo um homem adulto, sim ou não? Adão não teve que passar por ventre de nada. Deus o formou, soprou. Aí está. Vete a dar nome aos animais. Assim foi, amém? Jesus pudo haver venido como um adulto. Pero Jesus, hermanos, se sujeitou a passar por todo o processo por el que passa todo o ser humano. Amém? Ele recebeu de Maria, daquela jovem, os genes, o ADN e toda a herência biológica, para ser caracterizado 100% homem. Me está entendendo, sim ou não? Amém? Ele assumiu a natureza completa de ser humano. Não vindo como um anjo, aunque pudera haver venido como anjo. Podia haver venido apenas como na voz liberada desde o cielo, na ordem desde o cielo, e está tranquilo com sua glória allá arriba, pero não. Ele realmente descendeu a esta dimensão que estamos nós outros, em uma dimensão do plano físico que vivimos nós outros. Aqui todo é físico, aqui todo é palpável, amém? Um ser para nascer tem que passar por o processo da concepção do ventre de uma mulher, amém? Aunque a ciência em laboratório pode engendrar, pode fazer cópias da vida, pero todo tem um princípio. Esse princípio sigue sendo estabelecido e acontecendo em todo momento nesse mundo, não ha cambiado, amém? Aunque a ciência haja avançado, o princípio da vida sigue igual. A ciência não pode generar o princípio da vida. O que a ciência pode fazer é transformar o que já existe. Os princípios estabelecidos por Deus, isso sim, a ciência pode manusear as células e todos os demais e fazer algo diferente. Mas o princípio em si da vida, não. Amém? O princípio da vida, quando um ser começa a ser engendrado no ventre de uma mulher, essa fração de milésimas de segundo, onde um embrião é fecundado, este momento crucial da vida humana, a ciência não tem nem como descobrir e fazer cópia disso. Isso está no coração de Deus, amém? Secreto da vida, o mistério da vida. O livro de Job disse que não há como nós outros não sabemos como são formados os ossos no ventre de uma mulher. A ciência não tem como explicar isso. Como se formam os ossos? Como se forma o pelo, as unhas, o corpo? Como é isso? Por mais que a ciência estude, investigue, invente coisas, o princípio da vida está no coração de Deus. Isso não vai cambiar. Me está entendendo? E Jesus se sujeitou a passar por todo isso. Amém? Por todo isso. Jesus não tomou apenas a aparência de um homem, senão que ele foi concebido no ventre. Ele nasceu, cresceu, teve hambre, sudou, teve frio, viveu como um ser humano igual que nós outros. É dizer, então, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? A concepção de Jesus no ventre de Maria não passou por el acto sexual de José com Maria, não.
¿De dónde viene el principio de la vida? Amén. Del Espíritu Santo que engendró en el vientre de la mujer. Amén. Pero Jesús nació, fue engendrado, pasó por todo el proceso de nacimiento de un ser humano. Por aí, hermano, já tu começas a entender um pouco mais o significado desta palavra que diz: de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou. Pode haver enviado de muitas outras formas, pero decidiu Jesus passar por todo o processo que passamos nós outros. Veja o que disse Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, Gálatas 4, versículo 4. O versículo 3 diz assim: assim também nós outros, quando éramos ninhos, estávamos em esclavitud bajo los rudimentos do mundo. Pero quando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviou a su Hijo, que diz aí, hermanos, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos 1:3. Romanos 1:3, tem alguns versículos por ler, então se vou um pouco rápido aqui, tá bem? Se você não logra acompanhar, aponte-lo aí, estude em casa depois. Romanos 1:3 disse acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, amém? Ser humano, ok? Del linaje de David, ok? De la tribo de Judá, que era Davi. Jesus também de la tribo de Judá, humano, 100% humano, ok? Hebreu capítulo 2, vamos a Hebreu capítulo 2. Se não logras acompanhar, aponte-lo, estudem na casa depois, não se preocupe, amém? Ou depois entre no YouTube da igreja, aí está a gravação, vai estar aí, todo é gravado aqui. Hebreu capítulo 2 diz, versículo 14, veja o que diz, irmãos. Não, vamos ao 10, tá bem? Para agarrar bem o contexto. Hebreus 2, versículo 10 diz: porque convenia a aquele por cuja causa são todas as coisas, e por quem todas as coisas subsistem, que habiendo de levar muitos hijos a la gloria, perfeccionasse por aflições ao autor de la salvação de ellos. Ok? Disse que lhe agradou ao Padre someter a seu Hijo em sofrimento, sim ou não? Isso está em Isaías 53, e aqui o escritor aos Hebreus disse que habiendo de levar muitos hijos a la gloria, perfeccionasse por aflições ao autor de la salvação de ellos. Porque el que santifica e los que são santificados, de uno são todos, por lo qual não se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Versículo, y de nuevo dice: y aquí yo y los hijos de Dios, los hijos que Dios me dio. Ponga atención al versículo 14, amén. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, ¿él quién? Jesús, amén. Dice: participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amém? Amém, hermanos? Jesus, ao igual que nós outros, que participamos de carne e sangue, que nascimos em carne e sangue, Jesus passou por o mesmo processo, ok? Disse: para quê, hermanos? Para destruir por meio de
que ao que tinha o império de la muerte, este es o diabo. Amém? Então, se Jesus venceu suas batalhas espirituais, aún vivendo em carne humana, igual que nós outros. Amém? E a nós outros, por ele haver vencido toda a tentação de Satanás, todo aquilo que o diabo queria ser para destruir a humanidade, ele o venceu em sua humanidade. Amém? As vitórias que Jesus tuvo nesse mundo, a ser tentado 40 dias no deserto, toda a persecução que se abateu sobre ele, nada disso foi suficiente para destruir, amém, a sua vida. Nada foi suficiente para fazê-lo desviar do propósito por o qual o Padre o enviou ao mundo. Amém, igreja? Isso nos disse a nós outros que nós outros em nossa humanidade, em nossa carne, nesse corpo corruptível, não podemos vencer as tentações, mas em nosso espírito sim lo podemos. Amém? Glória a Deus. Jesus vivia em carne humana, mas nunca se sujeitou a los desgovernos da carne humana. Amém? A las tentações da carne humana, ao pecado que nos merodeia diariamente a carne humana que é de nós outros. Amém? Jesus era homem, 100% homem, e se mantuvo íntegro desde o princípio. Como estão entendendo nessa manhã? Amém? Porque ele tinha que ser o exemplo para nós outros. Não venceu ao inimigo, não venceu as tentações, não venceu as persecuções, porque era Deus, estava por cima de los demás. Não, ele seguiu sendo ser humano. Me está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Isso nos ajuda a entender que em nossa carne humana, em nossa humanidade, podemos ser tentados e incluso cair em tentação. Pero se vivimos uma vida espiritual, a carne se sujeita à autoridade do Espírito. Como entender isso? Amém? Diz que há uma guerra entre espírito e carne. Diz assim, verdade? Assim a palavra. Ao que nós outros alimentamos mais, este será o mais forte. Jesus sempre alimentou seu espírito, sim ou não? Amém? Aunque sua carne foi tentada. Como estão entendendo nessa manhã, amigos? João capítulo 1. Se a palavra que acabamos de ler, Gálatas, Romanos e Hebreu, testifica a humanidade de Jesus, que era 100% homem, ser humano, com células humanas, corpo humano, aparência humana, também a palavra do Senhor nos testifica que ele era também 100% Deus. Amém? 100% homem, 100% Deus. João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, estava presente em todo momento no princípio, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? É o Logos de Deus, ou seja, é o mesmo Jesus. Era com Deus, estava com Deus e era Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele foram hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. En él estava a vida, e a vida era a luz de los hombres. Amém? Quero frisar isso uma vez mais. Jesucristo era 100% Deus, 100% homem, ser humano. Ok? E por que, irmãos, o Padre tomou esta decisão? Para mostrar a nós outros que aún em nossa humanidade, nós outros tomamos a decisão, por el Espírito por supuesto, de vencer todas as provações e tentações que podem vir contra nós outros. Jesucristo venceu, nós outros também podemos vencer. Vamos terminar de ler o que disse Hebreu capítulo 2. Amém? Há uma parte desse versículo que não hemos lido, vamos ler. Hebreu capítulo 2, que leímos até o 14, verdade? Disse uma vez mais: assim que, porquanto os hijos participaram de carne e sangue, ele também participou de lo mesmo,
para destruir por medio de la muerte ao que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham, hermanos? Tú y yo, amén. Somos descendientes, hijos de Abraham por la fe. Entonces Jesús no vino al mundo para salvar, para ministrar ángeles que habían caído, perdido en el pecado, no, vino por nosotros, amén. Socorrió la descendencia de Abraham. Vea el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice ahí, hermanos? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amém? Glória a Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, Jesus não disse: papai, envia-me tu glória para que eu possa enfrentar esse problema aqui. Não, ele lo venceu na mesma carne humana, nada mais que utilizou isso aqui, amém? Nós outros em nossa carnalidade humana, nós outros em nossas debilidades como seres humanos, somos tentados e muitas vezes caímos porque não entendimos que temos uma arma poderosa. Amém? A palavra de Deus é essa arma poderosa que tu pode contrarrestar toda tentação. Todo que o inimigo queira ser para destruir-te, para enganar-te, para enredar-te em problemas, usa a palavra. Por isso é importante que la estude, que la leias, que la viva, que la escutes. Amém? Que ponga cuidado quando a palavra está tocando tu coração. Entenda que Deus te está dando antídotos contra o pecado. Amém? Antídoto contra a destruição, contra a angústia, contra o dolor. Todo isso aqui, hermanos, é medicina para nossos huesos. Me está entendendo? Oh, aleluia. Quantos estão entendendo nessa manhã, né, irmãos? Glória a Deus. Quando Jesus está por nascer, Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23 diz: 1:23 de Mateus, disse: todo isso aconteceu para que se cumplisse lo dicho por el Senhor por meio do profeta, quando dijo: e aqui uma virgem concebirá e dará à luz um filho, e chamará su nome Emanuel, que traduzido é Deus, que diz aí, com nós outros. Amém? É esse Jesus, é esse Senhor que pudo haver nesse mundo, pudo haver venido nesse mundo de muitas outras formas, pero decidiu venir em carne humana, carne débil, carne corruptível, carne que pudo haver se enfermado, amém? Corpo que pudo haver sido combatido de muitas formas para destruí-lo, pero ele se mantuvo firme. Me estão entendendo, irmãos? Glória a Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses, Deus, eu creio que você vai, a partir de hoje, entender um pouco mais o verdadeiro significado de João capítulo 3, versículo 16. Amém? Disse Colossenses capítulo 2, versículo 8, disse: mirad que nadie os engane por meio de filosofias e huecas sutilezas, según as tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, e não según Cristo,
porque en él, diga comigo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. 100% Dios, amén. 100% hombre. Así se manifestó en nuestro Mesías Salvador. Pudo haber venido de muchas otras formas, pero decidió pasar por todo el proceso que pasamos nosotros, para que su victoria fuera completa. Amén. Para que en algún momento el acusador de nuestras almas se posicionara delante del trono de Dios y dijera: vea, tu hijo venció al mundo con la gloria que tú le diste a él. No, amén. Tu hijo venció la muerte, la cruz y el pecado y la tentación de Satanás, porque tuvo poder para usar la gloria de Dios para enfrentar todo eso. No, él venció la tentación siendo hombre igual que nosotros. Amén, hermanos. Entonces él vivió todo el proceso, nació, fue engendrado, sufrió todo tipo de situación, podendo evidentemente haber venido de outra forma. E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timoteu, capítulo 2, 1 Timoteu capítulo 2, Timoteu capítulo 2, todo o que hemos visto, o apóstolo Paulo resume, dá um resumo e explica claramente que todo o que viveu Jesus, de haver sido engendrado em ventre de mulher, haver enfrentado todas as coisas, lhe dá a potestade de ser o que vamos a ler aqui agora. Amém? Disse capítulo 2 de 1 Timoteu. Diga comigo assim: porque há um solo Deus. Diga duro: há um solo Deus e um solo mediador entre Deus y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gloria a Dios. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Jesús no podía venir como un ángel, no podía venir como un espíritu apenas, não podia vir apenas como uma palavra liberada desde o cielo. Ele teria que passar por todo o processo por o que passamos nós outros. Amém? Ele disse a palavra que foi tentado em todo, pero não pecou. Sim ou não? Foi tentado em sua humanidade. Por essa razão, hermanos, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Não há Maria, não há São Pedro, São Pirim Pim Pim que inventam por aí, não existe, amém? É Jesus o único mediador, amém? Viveu em carne própria todo o que vivimos nós outros, foi tentado, foi perseguido, foi humilhado, todo o que vivimos nós outros, Ele o viveu, amém? Pero sem pecar, aleluia, glória a Deus, 100% Deus, 100% homem. Amém? Entende você a magnitude de João capítulo 3, versículo 16? Porque de tal maneira enviou o Senhor seu Filho, pero não enviou apenas como uma palavra profética, não enviou como um ángel, como um ser que está por aí por em cima de todas as coisas. Não, ele descendeu ao mais baixo da humanidade. Amém? Se sujeitou a esta carne corruptível que temos nós outros, sendo Deus, sendo santo, sendo puro, natureza santa. Amém? Ele se sujeitou a passar e viver todo isto para ser de verdade o único mediador entre Deus e os homens. Assim que creio que nessa manhã tu podes entender um pouco mais da magnitude desse amor. Quando por alguma razão passe por tu coração, é que Deus não me ama, verdade? A gente diz isso, verdade? Deus não se preocupa comigo, Deus não está nem aí para mim. Não lo creia. Veja o que é isso, amém?
Deus não me escute a oração, eu lhe pido, eu lhe clamo, eu lhe suplico e Deus não me atende. Seguramente já não me quer, seguramente meu pecado está tão grande diante de Deus que já Deus não me quer escutar. E eu te digo nessa manhã, tu pecado não é mais grande que a cruz de Cristo, amém? Glória a Deus. As falhas cometidas, os erros cometidos, nenhum pecado que tu hajas cometido nesse mundo te pode quitar a salvação conquistada na cruz do Calvário. Basta que te humilhes, basta que pida perdão, basta que cambies de vida e o poder da cruz te alcança. Aleluia! Te restaura, te salva, te hace nueva criatura. Não há pecado mais grande que o perdão de Deus. Não há, não existe. Pero pastor, é que eu matei, é que eu violei ninhos, é que roubei. Não importa o que has hecho. Amém? Em Cristo todas as coisas são novas, lo viejo se foi. Ele perdona os pecados e se olvida deles. Tu e eu passamos remoendo pecados cometidos ali atrás, já Deus se olvidou disto. Amém? E seguimos carregando esse sentimento de culpa, verdade? Esse peso em la mente, que eu hice tal coisa, será que Deus me perdonou? Mira na cruz e eu perdoo, aí está. Amém, igreja? Amém? Não permita que o diabo siga acusando, provocando tu mente, te contaminando a mente, traindo a memória dos pecados do passado. Já Deus te perdonou. Quite esse sentimento de culpa, viva uma nova vida em Deus. Aleluia! Amém? Ser livre! Ser livre! Ser livre aos libertares, verdadeiramente seis livres. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Oh, aleluia! Ser livre, mano. Deje de andar arrastando culpa. Não ouvi disto. Já a cruz te alcançou, a graça te abraçou, amém? O Senhor te dá uma nova oportunidade de vida, has volto a nascer de novo, amém? Nasciste de novo, e se nasceu de novo, o passado já não existe mais. Simples. Como vamos dar remoendo pecados do passado? Como vamos permitir que o diabo nos siga acusando? Amém? Como vamos permitir que o diabo use a boca das pessoas para acusá-los de pecados do passado? Não olvide isto. Se te acusam, diga: olha, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais. Já não há mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Amém, igreja? Já o passado foi borrado. Tu pecado foi perdonado. Amém, igreja? Se bem acerta algumas consequências do passado, nós estamos aí todavia arrastando, pero quanto mais cerca caminhamos com Deus, todo isso o Senhor vai limpando, todo isso Deus vai quitando. Amém? Ao final do processo, tu estás de verdade livre em Deus, livre. Amém, igreja? Já não cargue culpas delas que o Senhor já te libertou. Amém, igreja? Quantos são livres nessa manhã? Amém. Vamos simplificar isso aqui, amém? Vamos a Romanos capítulo 8. A gente anda carregando culpas, sentimentos de culpa, vivem deprimidas, verdade? Por coisas que a gente no passado permite que elas acusem, que elas assinalem, que elas condenem, e já Cristo te perdonou, meu irmão. Amém? Não aceite, não aceite. Quando o diabo venga acusar-te de tu passado, haz-lhe saber de seu futuro o que ele vai passar com ele. Amém? Glória a Deus. Diga: diabo, meu passado Jesus me perdonou, pero tu futuro será no lago de fogo e açufre. Aleluia. Romanos 8, versículo 1. Agora pues, diga comigo, agora pues, nenhuma condenação há para os que estão em quem, hermanos? Em Cristo Jesus, los que não andam conforme a carne, sino conforme ao Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha livrado. Diga, me ha livrado de la lei del pecado e de la muerte. Tu e eu somos livres. Amém. Diga comigo, eu sou livre. Em Cristo eu sou livre de toda culpabilidade, de todo o pecado. Amém? Ele me redimiu, Ele me lavou, Ele me limpiou, Ele me purificou com sua sangue. Sou nova criatura, nasci de novo. Amém? Nasci de novo. Vamos ler João outra vez, amém? Glória a Deus. Quando alguém te abre de João 3,16, tu vas a ter um pouco mais de argumento para falar desse versículo, amém? Que Jesus veio ao mundo não apenas com a intenção de perdonar pecados, Ele levou o pecado sobre si. Vamos ver? João 3,16, diga comigo assim: porque de tal maneira, vamos, duro comigo, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui lo creem? Quantos aqui lo creem nessa manhã? Amém. Hermano, Jesus não vino apenas brincar uma etapa, brincar processos, não, Ele viveu todo o processo. Amém? Se Jesus hubiera venido apenas para resolver o problema do pecado, hubiera quedado allá mesmo. Não, Ele não veio apenas resolver o problema do pecado, senão que Ele levou todo o pecado sobre si mesmo. Amém? Ele sofreu as consequências de tu pecado e de mi pecado. Aleluia. Por isso tem poder para perdonar. Aleluia, aleluia. Não era solamente salvar ao homem, o Senhor quis caminhar entre os homens. Amém. Não solamente perdonar o pecado, senão carregá-lo sobre si mesmo. Não solamente mostrar o amor desde o cielo, senão que Ele quis demonstrá-lo aqui na terra. Amém. A cruz não era solamente um instrumento de justiça de Deus, não, era a maior demonstração do amor de Deus hacia a humanidade perdida. Quando mires a cruz, não veas solamente a justiça de Deus sobre o corpo de Jesus, vea a magnitude de seu amor, de haver hecho passar seu Filho por todo o que passou, porque nos amava e porque nos ama. Amém? Nos amou primeiro, sem nós outros sermos merecedores desse amor, Ele nos amou. Amém? Ponga-se de pé nessa manhã. É uma palavra forte, direta, concisa, verdade? Para que entendas do amor de Deus. Nos vem na mente muitas vezes a dúvida: será que de verdade Deus me ama? Verdade? He cometido tantos erros, he hecho tanta coisa mala, será que Deus me sigue amando? Eu te digo, sim, Ele me sigue amando. Amém? Porque todo o que isso de Deus, Ele não contou com tua participação. Amém? Deus não contou com tua ajuda. Antes de tu haver nascido e pensado em sequer em pecar, já a solução e o perdão de tu pecado já havia sido liberado para ti. Amém? A cruz sucedeu há mais de 2000 anos atrás. Amém, igreja? Por isso somos livres em Cristo Jesus. Curva a tua cabeça nesse momento. Eu não sei se há alguém aqui que queira reconciliar-se com Deus, verdade? Reconciliar-se com esse amor. Não sei se há alguém aqui que está um pouco desviado, distanciado de los caminhos do Senhor. E o Senhor te ha traído aqui nessa manhã para dizer-te: eu todavia te amo. Lo que he hecho, todo o trabalho por el qual passou meu filho, demonstra o grande amor que tenho por ti. Amém? Habrá alguém que queira reconciliar-se com Deus nesta manhã, nesse lugar? Habrá alguém que está aí meio frio, na fé, sem congregar, não sabe se vai, não sabe se não? Bueno, aí está a oportunidade.
que tu vivas nesta manhã na João 3,16 e entenda claramente o significado deste versículo, a magnitude deste versículo. Não há nada e não? Então segura tua cabeça e vamos orar, amém? Agradeça a Deus nesta manhã. Diga, Senhor, graça por la vida. Eu não devia estar aqui nessa manhã. Meu pecado era tão grande que eu devia já estar queimando em inferno. Pero o Senhor se antecipou. E o Senhor me amou primeiro, estendeu os braços em la cruz, mirando minha condição, sabendo que eu, por minhas forças, não podia sair de onde estava. Muitos aqui estavam em vícios, muitos aqui estavam metidos em pecado, muitos aqui estavam em condena, amém? Muitos aqui estavam sendo açotados por enfermidades, por uma vida de fracassos, de bancarrotas, de miséria, e quando o Senhor nos alcançou, em esta condição estavam, em la idolatria, na brujeria, estavam perdidas, estavam condenadas em vida, e o Senhor não te dijo, canta primeiro, depois te vou amar, não, Ele te amou primeiro, estando tu na condição que estavas. Por isso que o perdão do Senhor é algo poderoso. Aleluia. Senhor, oh Deus, graças te damos nesta manhã. Graça por tu amor, graça por tu misericórdia. Graças, Senhor, oh Deus, por o dono da vida. Graças porque tu perdão foi pleno, completo. Me limpiou, me lavou, me quitou toda a culpa, amado Deus. Eu sou livre em ti nessa manhã. Eu declaro que sou livre. Não há culpa, não há acusação, não há condenação. Amado Jesus, viviste em carne própria todo o que eu vivo diariamente. Por todos você passou e não pecou e não se contaminou. E ao subir ao céu enviou o Espírito Santo para habitar em nós outros, para darmos a fortaleza de não cair em tentação, em pecado, em desobediência contra ti. Graças por tu Espírito Santo, que nos ajuda a entender tua palavra. Graças por tu Espírito Santo, que nos ajuda nesse processo de santificação, de purificação, de transformação de nossa mente. Graças por esse câmbio que o Senhor ha hecho. Graças porque o Senhor nos ha sacado da muerte, de uma condenação eterna, amado Deus. De aí nos sacou, Deus, nos trasladou do reino de las tinieblas hacia a luz de Cristo. Amém. Quitou toda a escama de nossos olhos, destapou nossos ouvidos, abriu nosso entendimento para entender e receber desse grande amor. Oh, aleluia. Graças a Jesus porque nos ama. Aunque pecadores somos, tu nos ama. Tu nos ama e tem coisas grandes e sublimes para nós outros, para a nossa vida. Te alabamos e te bendecimos. E nessa manhã, hermanos, abra tu boca e agradeça a Deus. Se não for a Ele, tu não estarias aqui nessa manhã. Em realidade, não estaria em nenhum outro lugar. Já estaríamos queimando em um lago de fogo e açúcar. Foi seu amor que nos alcançou. Foi seu amor. Amém? De tal maneira, oh Deus, o mundo, o Senhor, que enviou o seu Filho. E seu Filho não brincou nenhum processo, viveu todo o processo por o que passamos nós outros, para mostrar a nós outros que é possível viver em santidade. É possível não ser escravo do pecado. É possível sim, porque seu Espírito nos ajuda. Aleluia. Senhor, oh Deus, graça nesta manhã, graça. Te bendecimos, amado Deus, em nome de Jesus. Bendito tu servo, amado Deus. Siga fortalecendo sua vida, seu espírito, sua alma, amado Deus. Seu corpo, oh Senhor, a fortaleza de tu espírito esteja sobre ele, plena, completa. Toma todo o seu ser, amado Deus, corpo, alma e espírito, como é promessa tua em tua palavra, para que ele seja sanado, Senhor, oh Deus, espiritualmente, emocionalmente e também em seu corpo. Repreenda toda enfermidade, todo mal e fortalece tu Hijo, amado Deus, que pode ter muitos anos de vida vendo tu glória e podendo contar todos os milagres que tu
porque se han sido úteis os milagres que tu has hecho, porque tu le amas. Aleluia, é o Senhor que ama, irmão. Glória a Deus. Se não for a seu amor, já. Amém. Maurício, quero orar por Estevam, Maurício. Deus tem uma palavra para o Estevam. Nós venimos aqui por venir, não foi o estômago que te trava aqui, não. Amém? Foi Deus que te trava aqui, não. Você passou por um campo de vida, você teria uma vida estabelecida, preparada, que sempre viveu aqui, certo? E algo sucedeu em tua vida, deu uma volta e te fosse parar em outro lugar, sim ou não? Diga ao Senhor para ti: o campo e a transformação por la que tu viveu, não foi eu que generei tudo isso. Foi a dureza do coração humano, foi a circunstância do diário de vir tu e de quem tu andavas. Pero há outro câmbio que Deus está programando para ti. E o Senhor me habla, quando eu estava ali orando e adorando ao Senhor, o Senhor me falava sobre ti. E me dizia o Senhor, que tu tendrás que viver plenamente na presença de Deus, como um pino novo que vai vir sobre um odre novo. Está entendendo? Lo novo que Deus vai fazer não pode encontrar nada viejo aqui, nada do passado, nenhuma culpa, nenhum sentimento de culpa, nenhuma acusação, nenhum medo, nenhum sentimento de fracasso. Lo novo que Deus vai fazer é pino novo em outro novo. Há um outro câmbio radical que Deus vai fazer em tua vida. E diz o Senhor para ti: tus raízes se estão entendendo, estendendo, tu todavia não te sentes bem onde está. Na verdade é assim. Aleluia, para os pelos aqui. Não te sentes bem onde está, porque não é um lugar definitivo de Deus para ti. Há um lugar maior, há uma dimensão maior onde Deus te vai levar. Tus raízes estão incômodas onde tu está, porque Deus não tem definitivo esse lugar para ti. Ele te vai arrancar e te vai sembrar em outro lugar. Em esta outra dimensão é onde você vai cumprir o que é prometido para ti. Eu trabalho com jóvenes, sim ou não? Eu trabalho com jóvenes, muitos jóvenes seguindo-te, escutando o teu testemunho, vê-os ministrando com autoridade pastoral. Autoridade pastoral, mano. Amém? É o ministério que Deus lhe deu a tua mamã. É para ti, amém? Esta capa, esse plano que a serva não quis, vem sobre ti agora, diz o Senhor, amém? Em algum momento te dirão: Pastor Maurício, aleluia, amém? Vai haver um traslado, diz o Senhor, e não temas os câmbios que são generados por Deus, amém? Ele te vai ser assim. E quando isso suceda, não peleie com Deus. Não diga para o Senhor: eu estou tão bem aqui. Não estás tão bem. Não estás em um propósito. O propósito é aqui. Amém? Senhor, bendiga o teu servo, amado Deus. Guarda-o. E no momento que a palavra é liberada, há todo um espírito maligno que vai querer roubar a palavra. Ela está sembrada no espírito dele. E nada nem nada vai quitar essa palavra, amado Deus. Levanta o teu servo. Dá novas experiências. E que ele possa ser renovado em todo o que a vida em sua vida, porque o Senhor habla de vinho novo sobre outros noivos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, aleluia. Em algum momento vamos dizer: Pastor Maurício, eu não sei quando será isso, mas sim vai suceder. Amém, igreja? Nós visitantes me permitem orar por vocês, sim ou não? Aqui nunca despedimos visitas sem oração, verdade? Amém? Pode passar aqui. Barão, sua esposa, seus filhos. Amém, Maurício? Aí um câmbio que já viene, e é grande. Tá bom, é grande. É grande o que viene. Aleluia. Que família nossa essa, hein? Aleluia. Como chama o nome? Juan. Aí, Esther. Aí você não deveria ser. Que família linda temos, verdade? Que linda temos, amém? Vamos orar por você, a sua esposa aqui. É isso. Vocês congregam em algum lugar ou não congregam? Não? Nenhum lado? Nunca congregaram? Primeira vez que vem na igreja cristiana. É princípio, amém? E que ele parece tomar uma decisão hoje. Ademais dos princípios. Amém. Glória a Deus. Então eu quero pedir que vocês repitam comigo assim também. Diga assim: Senhor Jesus, que nesta manhã
nuestro corazón permanece abierto para seguir en los principios que hemos aprendido de nuestros padres. Nos damos cuenta que estos son los principios que debemos seguir. Reconocemos que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Pedimos que el Señor perdone nuestros pecados y nos dé una nueva vida, nos dé sabiduría para la crianza de esos niños y que ellos puedan ver en nosotros el ejemplo a seguir, en el nombre de Jesús. Amén. Senhor, Deus nos bendiga, amado Deus. Bendiga suas vidas. A maior decisão que eu tomado nessa manhã, a decisão de caminhar com o Senhor, de seguirem os princípios aprendidos de seus padres, em nome de Jesus. Bendiga esses ninhos que possam crescer com saúde, com fortaleza, livres de toda contaminação deste mundo. Guarda a mente desses ninhos de toda tecnologia, de lo que aprendem no mundo, de las contaminações que vêm desse sistema perverso que estamos vivendo, amado Deus. Guarda a niñez deles, o crescimento físico, o crescimento emocional e psicológico desses ninhos. Bendice, Senhor, esta família. Supla, amado Deus, em todas as necessidades deles, que nunca lhes falte trabalho, que nunca lhes falte alimento na mesa, que nunca lhes falte o recurso financeiro para vivirem nessa terra, amado Deus, e ver a bendição de Deus para suas vidas. Que tenham saúde e fortaleza em nome poderoso Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Sigam vindo, amém? Aqui estamos à disposição, sigam vindo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos cantar uma canção e depois vamos a los frijolitos, verdade que sim? Que lhe parece? Glória a Deus. Coloca-se de pé e vamos adorar ao Senhor, amém? Aleluia. Oh Santo, vino nuevo, vengo a destruir, aleluya. Santo, aleluya. Aquí estás, obrando
não vemos, tu sigues obrando, tu sigues derramando bendição sobre nossas vidas. Graças, amado Deus. Vamos celebrar a cena, amém, irmãos? As irmãs vão orar para o pão, para o vinho. Aleluia. Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em esta hora